Olá, eu me chamo Luiz Vitória, eu sou graduanda do quinto ano do curso de Psicologia da Unesp de Bauru, no Brasil, e eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica nesse recorte intitulado Temas Emergentes acerca do sexual e da sexualidade no Seminário 18 de Jacques Lacan. Essa pesquisa ela faz parte do projeto do Trienal do meu orientador, que objetiva delimitar o que o Lacan designa pelos termos sexual e sexualidade ao longo do seu ensino. O objeto de estudo desse seminário é o seminário 18, de um discurso que não fosse semblante, que é o seminário em que Lacan se propõe a determinar a que corresponde a função do semblante na psicanálise e formalizar a inexistência da relação sexual. E ele faz isso através de noções como, por exemplo, o gozo sexual, o semblante sexual, como forma de oferecer uma lógica sobre a sexualidade. Esse cenário ele foi escolhido por um interesse pessoal, né, por ser o cenário em que o único cenário em que o Lacan faz uma menção explícita às transidentidades, ou nos termos da época, o transexualismo. Ele faz isso a partir de uma crítica à noção de identidade de gênero do psicanalista e psiquiatra norte-americano Robert Stoller. Embora o gênero ele não faça parte do corpo conceitual da psicanálise lacaniana, a gente acredita que é possível trabalhá-lo na psicanálise através da sua íntima relação com a sexualidade. Embora nesse seminário, o Lacan vai trazer essa noção de semblante, enfatizando a sua determinação simbólica, imaginária, como já estava presente no seu ensino desde o seminário 10, a angústia, como forma de dar continuidade a um projeto de desnaturalização da diferença sexual. Contudo, em todo esse esteio, a gente tem um entendimento de que a sexualidade é um objeto de difícil circunscrição dentro da psicanálise. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo delimitar as noções de sexual e sexualidade no seminário 18 do Lacan, e estando de acordo com o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, ela que versa sobre o estabelecimento da igualdade de gênero a nível global, né, superação das violências a isso associadas e a promoção da igualdade de gênero, essa pesquisa objetiva também iluminar meios possíveis de enfrentamento, né, à desigualdade de gênero a partir de um entendimento maior sobre o sexual e sobre a sexualidade. Em termos de método, ela é uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, e ela objetiva discutir aspectos teóricos e conceituais, né, do material coletado. Para a coleta, fiz uma leitura exaustiva desse material e fui fazendo a seleção e transcrição de passagens que contivessem de passagens sob a forma de citação direta, que contivessem ali o sintagma sexual, sexualidade e suas variações, como por exemplo transexualismo, homossexualidade, etc., excetuando-se o termo sexo, porque esse termo ele contém uma grande polissemia, né, dentro da obra do Lacan. E para o procedimento de análise, a gente utilizou a análise de conteúdo, né, da Laurence Bardin, priorizando a construção de categorias mutuamente exclusivas. Então, essas passagens, no momento em que construiu-se esse índice, elas foram reagrupadas em pré-categorias, e o teor dessas pré-categorias é que uma passagem não poderia caber em mais de uma pré-categoria, ela deveria ser mutuamente exclusiva, essas pré-categorias deveriam ser mutuamente exclusivas entre si. Então a gente encontrou nessa pesquisa 89 passagens que contivessem os termos sexual, sexualidade e outras variações, com exceção do termo sexo, e essas 89 passagens constituem o corpus de análise da pesquisa. Elas foram agrupadas, né, em três pré-categorias, que são o sexual como um impasse ontológico, que é uma passagem que é uma pré-categoria que contém 55 passagens, e versa ali sobre os diferentes aspectos formalizadores do aforismo de que não há relação sexual, né, que é muito presente nesse seminário, e uma abordagem da sexualidade numa relação ali com o registro simbólico, com o real e com a lógica inconsciente. Essa pré-categoria ela foi subdividida em quatro subcategorias, sendo elas uma categoria sobre uma crítica à redução biológica da sexualidade, uma sobre a relação sexual e a escrita, uma sobre o impasse sexual e a função fálica, e por fim uma categoria sobre a ficcionalidade da relação sexual. A segunda pré-categoria é a categoria semblante sexual para além de sua ficcionalidade, que contém
10 passagens, e ela versa ali sobre a natureza da noção de semblante, partindo da manutenção de certos comportamentos de exibição sexual no comportamento humano, no comportamento sexual humano, mais precisamente. E a terceira dessas pré-categorias foi intitulada Modalidades de Gozo. Ela contém 24 passagens e versa sobre os diferentes caminhos de estruturação do gozo sexual, tendo por referência o semblante do falo. Ela foi subdividida em duas subcategorias, sendo uma delas sobre a constituição do gozo fálico e a outra tratando sobre a problemática do gozo feminino. A construção dessas pré-categorias nos permite observar como resultado que a sexualidade é abordada nesse cenário pela marca do impasse, tal como é articulado pela inexistência da relação sexual. Esse aforismo, que o Lacan repete exaustivamente ao longo do cenário, ele articula mais precisamente a ideia de que inexiste uma razão, uma proporção, algum tipo de equivalência capaz de determinar uma relação de complementariedade entre os sexos. Então, na falta de algo que determine uma complementariedade fixa entre os sexos, todo tipo de forma ou manifestação da sexualidade, ela pode emergir, o que faz com que a multiplicidade sexual se constitua como um emblema próprio da sexualidade. Isso, no entanto, já traz uma questão, à medida que a sexualidade ela é tratada pela marca de um impasse, sobre a própria natureza ontológica do sexual na psicanálise. A gente defende, a partir da filósofa eslovena Alenka Zupančič, em seu livro O que é Sexo, que o sexual seja apreendido na psicanálise em sua negatividade ontológica, então a partir de uma chave negativa de apreensão que enfatiza esses fenômenos de não identidade, de insubstancialização, vamos dizer assim, do sexual. Outro resultado que a gente pode notar é que a sexualidade ela é tratada em relação, neste seminário, a partir de principalmente de duas noções, de dois conceitos: o gozo e o semblante sexual. O semblante é uma construção, né, que o Lacan traz nesse sentido de promover uma desnaturalização da diferença sexual, que oferece uma chave de apreensão das identidades em geral, mas também das identidades sexuais, incluso o gênero, que rompe com essencialismos biológicos, ou seja, com uma determinação orgânica, biológica do que seriam essas identidades sexuais, do que seria o gênero. O que, inclusive, se apresenta num diálogo possível, em possíveis aproximações com o que é trazido pela teoria queer, por exemplo, com a Judith Butler, porque há uma possibilidade de se pensar em aproximações entre a noção de performatividade de gênero e a de semblante, por exemplo, em sua determinação simbólica e imaginária, como uma forma de pensar as identidades sexuais, pensar o gênero para além do registro biológico e situá-los numa dimensão simbólica, imaginária, e que, portanto, tem a ver tanto com a particularidade do indivíduo, mas também com as determinações culturais nas quais ele está inserido. Dessa forma, a gente percebe que as noções de inexistência da relação sexual e de semblante, na sua articulação ali com o gozo, né, porque o semblante, ao semblante estar sempre coordenado uma modalidade de gozo, eles aparecem como uma chave interessante para se pensar uma possibilidade de combater perspectivas normativas de gênero e de sexualidade. Porque, pensando mais especificamente na inexistência da relação sexual, à medida que não existe uma complementariedade, por exemplo, entre os sexos, toda forma de tentativa de reduzir a sexualidade a uma montagem fixa e pré-estabelecida com fins à reprodução cai por terra. Afinal, a sexualidade ela é negativamente ontológica, ela não pode ser substancializada e ela está para além do registro biológico, assim como, a partir do semblante, se pode pensar as identidades e o gênero. É possível concluir assim, né, que a sexualidade ela é abordada nesse seminário
de uma perspectiva desnaturalizante, que enfatiza, né, esse caráter negativamente ontológico, de sexual, e o rompimento exercido pela noção de semblante em relação a uma forma de aprender as identidades sexuais e o gênero. É, é uma perspectiva que se apresenta de uma maneira combativa a visões normativas e preconceituosas sobre o gênero e a sexualidade, por situar esses dois elementos num campo de inteligibilidade muito mais complexo e que não está restrito, né, a esses aspectos anatomofisiológicos do corpo e que também não estão, pensando na relação sexual, vinculados necessariamente aos fins reprodutivos, à reprodução da espécie. Então a gente percebe que é possível a construção de uma abordagem crítica da sexualidade a partir do referencial lacaniano, que produza uma desnaturalização dessas noções de gênero e sexualidade, que enfatize a multiplicidade como emblema da sexualidade e propriamente das identidades sexuais e de gênero, o que está de acordo, né, com o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que prevê justamente a superação da desigualdade de gênero na nossa sociedade. Esses são os resultados preliminares da pesquisa, né? A gente ainda está numa fase final, como a gente trabalha com o método de análise de conteúdo. A gente realizou uma análise dessas categorias a partir de uma avaliação por um juiz cego para avaliar a consistência dessas categorias, né? Uma vez que elas precisam ser mutuamente exclusivas. E agora está sendo realizada um afinamento da discussão a partir da literatura psicanalítica, de alguns autores de referência da teoria queer, de teorias decoloniais, para poder pensar no que é possível, né, nos resultados e no que é possível se defender a partir dessa noção de sexualidade, de sexual, que está colocada no cenário 18 do Jacques Lacan. É isso. Agradeço e um abraço a todos.